Olá, eu sou o Bruno Lima e esse é o Compre Valor, a escola digital e consultoria do mundo real, criada com o propósito de treinar pessoas, multiplicar conhecimento, gerar valor e transformação na vida das pessoas e das organizações. E se você é, assim como eu, um grande apaixonado por conhecimento, já fica aqui o meu convite. Curte, comenta, compartilha, manda esse link para mais pessoas, porque quando você faz isso, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e ajuda a entregar ele para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque sempre que a gente subir novos conteúdos aqui no canal, você vai ser notificado e vai ser um prazer imenso participar dessa sua jornada de desenvolvimento e transformação. Afinal de contas, conhecimento gera transformação. E o tema dessa primeira temporada é gestão de contratos. E a aula de hoje é: a culpa é do fornecedor. Será mesmo? Do vendedor? A culpa é do vendedor. Bruno, o vendedor não me entrega, não me atende. O fornecedor, ele não entende as necessidades, ele não precifica de forma adequada. Será que o fornecedor, ele é o grande dificultador, ou ele é o parceiro, ou é a pessoa que nos ajuda nesse processo do dia a dia? Vamos entender um pouquinho mais na aula de hoje. Mas antes da gente iniciar a aula de hoje, eu tenho mais um convite a fazer a você. Aqui na tela está aparecendo um QR Code. Eu vou fazer um sorteio no final do mês e o premiado vai ganhar um presente pessoal meu, um presente de conhecimento. Então, escaneia aí o QR Code, preenche com os seus dados e se você for o sorteado, você vai receber esse presente pessoal meu, porque vai ser um prazer imenso participar dessa sua jornada, como eu já bem disse. Então, vamos à aula de hoje. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente iniciar esse bate-papo sobre esse tema. A culpa é do fornecedor? Será mesmo que a culpa é do fornecedor? Vamos pensar mais um pouquinho? E aqui eu quero dar um contexto para você. Se você ainda não assistiu a primeira aula daqui do canal, que é A Culpa é do Jurídico, volta lá, assiste a primeira aula, porque vai te ajudar no acompanhamento desse segundo tema da aula de hoje. E só fazendo um resumo, um overview rápido da aula anterior, nós trouxemos aqui o quanto algumas consultorias e pesquisas de consultorias de mercado apontam uma perda entre 8% a 12% do gasto total dos contratos dentro das organizações por ineficiência de gestão, de governança ou até na negociação dos processos desse contrato. E 4 grandes problemas que acontecem no dia a dia do tema de gestão de contratos giram em torno de escopo inadequado de contratação ou incompleto, ausência de SLAs claros e baixo monitoramento, aditivos recorrentes de contrato e alto volume operacional das demandas do dia a dia e falhas no processo de negociação e na medição dos contratos. Esse é o contexto com um pano de fundo que nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre a importância e a relevância desse tema. E aqui eu reforço. Imagine uma organização que tem 100 milhões, e eu estou chutando por baixo, né? Médias e grandes organizações têm muito mais do que esse volume financeiro sendo transacionado dos contratos. Mas imaginem uma organização com 100 milhões transacionado dentro dos contratos, seria proporcionalmente de 8 a 12 milhões de redução ou de resultado financeiro. Afinal de contas, quem compra bem, vende bem. Nós falamos isso também na primeira aula do canal. Então, vamos lá entender um aspecto muito importante dentro desse tema, que é, sempre que a gente pensa em mercado, venda, produção e custo, isso é igual a fornecedor. Não importa qual que é o setor que você está inserido, se você é pequeno, médio ou grande. Se você tem, por exemplo, uma empresa de confecção de brigadeiro, você vai precisar de fornecedor para te fornecer os insumos, os materiais, os equipamentos, para te ajudar no teu processo de produção. E tem um outro aspecto muito relevante disso, que é, não importa qual seja a tua meta ou driver estratégico da tua organização. Se você quer abrir uma nova unidade, você vai precisar produzir mais. Se você quer ampliar receita de venda, você vai precisar vender mais e vai precisar produzir mais para entregar essas vendas. Se você quer ampliar market share, ou seja, mais mercado, mais venda, mais produção. Ou se você, Bruno, eu quero aumentar o lucro da minha organização. Ou seja, para aumentar o lucro, eu preciso reduzir custos e eu preciso entender, a partir da redução de custos, pensando no mercado
e pensando nos processos internos. Tem até uma fala que eu sempre ouvi ao longo da jornada e da carreira que dizia: se você quer economizar milhares, você olha para o mercado fornecedor, mas alguma das vezes, se você quer economizar milhões, olhe para dentro da tua organização, olhe para os teus processos, para como que você está fazendo e qual é a oportunidade da gente fazer cada vez mais com menos e fazer melhor, ou seja, equilibrar aquele dilema entre eficiência e eficácia. Ou seja, não adianta eu só saber fazer bem, eu preciso cumprir o propósito daquilo que nós estamos fazendo. Eu gosto sempre de trazer em aula uma analogia muito legal, e aqui eu fico também, já deixo uma dica para você assistir no teu final de semana. Tem um filme na Netflix, o filme chamado Ike, que conta a história do Ike Batista, e lá é um filme que fala muito sobre isso. Para quem não conhece, o Ike Batista foi um dos brasileiros listados aí pela lista Forbes durante alguns anos e depois, infelizmente, acabou passando pelo processo de dissolução de todo o modelo de negócio que ele construiu. E, basicamente, a natureza do filme conta, né, um setor de exploração de petróleo. Então, não adianta só a gente saber cavar petróleos. Ele foi lá e contratou uma equipe de especialistas que encontrou, inclusive, o pré-sal para buscar e cavar poços. Só que ao médio e longo prazo, todos esses poços que cavavam não acharam petróleo. Ou seja, não adianta ser muito bom naquilo que se faz e não cumprir o objetivo. Se a natureza de um poço, né, de exploração de petróleo é encontrá-lo, isso não é sustentável. Então é muito importante a gente equilibrar esse dilema entre eficiência e eficácia. E aqui fica uma dica muito importante para você. Ninguém é mais especialista do que o fornecedor. Por quê? Enquanto você está, às vezes, negociando diversos contratos para a tua organização, para a necessidade do teu dia a dia, o fornecedor fala só sobre aquilo. Ele vende só aquilo. Então, ele é o cara que conhece sobre o escopo de contratação seu ou de outros clientes que ele já vende esse tipo de produto, serviço ou locação. Ele é o maior especialista para entender quais são os indexadores de mercados, quais são os insumos da fabricação, quais são os drivers que compõem o custo desses produtos ou desse serviço que ele está precificando para você. Então, não perde a oportunidade, usufrua deste conhecimento dos fornecedores, porque afinal de contas, o driver mental dos fornecedores, a gente vai falar daqui um pouquinho, é relacionamento. Aproveite, e sem contar, eu faço também sempre uma brincadeira aqui na relação que sempre tenho nos processos de negociação e nos contratos, de que o vendedor, ele ama falar. Ele ama agendar uma reunião, ele às vezes fica nos procurando para fazer uma apresentação de um material, de um portfólio. Então, marque uma reunião para entender o modelo de negócio, ou melhor, eu gosto muito também de fazer essa provocação. Dentro das tuas categorias estratégicas, lá, uma vez por mês, se você conseguir, numa manhã, vai visitar um fornecedor dentro da tua curva ABC, visita. Uma vez por mês, no final do ano, você visitou 12 empresas, 12 operações, você conheceu com mais profundidade a cadeia produtiva, você conheceu com mais profundidade o mercado fornecedor das categorias que você está negociando. Então, é muito importante. Usufrua desse conhecimento. Hoje a gente tem diversas fontes de conhecimento, seja a internet ou as próprias IAs que estão basicamente inundando a nossa rotina do dia a dia, mas o fornecedor ainda é uma fonte preciosa de conhecimento e valiosa. Por quê? Se a gente está dizendo que negociação é sobre informação, o insumo e a matéria-prima de toda negociação é informação. Quem tiver mais informação, quem tiver mais contexto de mercado, quem tiver maior discernimento da mesa, do jogo da negociação, sem sombra de dúvidas, vai gerar mais valor para a sua organização. Seja você do lado de cada compra, ou seja o vendedor do lado de lá da venda. Perfeito? Vamos para o próximo ponto. Próximo ponto muito importante. Papéis e responsabilidades. Qual é o papel do fornecedor, do vendedor? A natureza da profissão do fornecedor, do vendedor, basicamente é entender para atender. Ou seja, ele precisa entender a tua necessidade. O que você efetivamente está passando, quais são as tuas dores, o que precisa solucionar. Qual que é a dor que ele precisa solucionar?
e a partir dessa dor ele vai quebrando algumas objeções de prazo, de preço, de condição de pagamento, de prazo de entrega, de construção, às vezes, de SLA, porque, às vezes, na Europa acontece muito, no Brasil nem tanto, às vezes quem quer fazer a contratação nem tem muito dimensionamento de clareza do escopo. Então, às vezes, o fornecedor e dos próprios SLAs, o fornecedor, às vezes, pode ser um grande canal para te ajudar a construir, a entender o quanto que isso é razoável ou não, para que não tenha que discutir isso lá na frente, numa minuta contratual, de que o SLA está pesado demais, não está coerente, isso vai gerar custos extraordinários dentro do contrato. Então, é muito importante esses pontos. Segundo aspecto aqui quais são os objetivos dos fornecedores? Naturalmente, o fornecedor ele tem alguns objetivos muito claros e óbvios. Primeiro, ele quer aumentar a receita e ampliar a margem, ou venda. A natureza dele é realizar efetivamente a venda. Segundo dele, ele quer preservar o relacionamento e garantir recorrência. O ciclo de venda. É muito mais fácil vender para um cliente que já consome os nossos produtos, os nossos serviços, do que o custo de captar e desenvolver nossos novos clientes. O esforço e o custo disso, ele é maior. Então, naturalmente, o fornecedor ele tem total interesse em cultivar esse relacionamento para que esse ciclo de venda ele seja perene e contínuo. E lembra que a gente havia falado no primeiro vídeo que contrato é relacionamento? Basicamente, o contrato é a expressão dessa perenidade, dessa continuidade do relacionamento das vendas. E o terceiro objetivo do fornecedor é velar pelo equilíbrio econômico do contrato, o tal do reajuste. Lembra que todo final de mês, ou às vezes final de mês, alguns fornecedores que estão com as cláusulas de contrato para vencer ou com os reajustes de contrato para serem aplicados, fica te ligando, mandando e-mail, te procurando. Então, ele também é um grande guardião do equilíbrio econômico do contrato para que essa relação ela seja sustentável no longo prazo. Perfeito? Aqui eu tenho 4 pontos muito relevantes para a gente pensar e discutir juntos aqui, que é basicamente a estrutura do tema dessa aula de hoje. Primeiro aspecto é processo de homologação dos fornecedores. Bruno, como que eu devo não só selecionar, mas filtrar os fornecedores que sejam os mais adequados? Lembrando que todo fornecedor e toda contratação, naturalmente, junto com essa contratação, ela vem ou para mitigar um risco, ou talvez, se eu não olhar isso de forma adequada, eu atendo uma dor imediata e, às vezes, acabo expondo a nossa organização a outros riscos. Para que isso não aconteça, o processo de homologação dos fornecedores é muito importante. E aqui eu vou ficar em 5 dimensões do processo de homologação para vocês. O primeiro processo é documentação. E ele é dividido em 2 partes. A primeira parte é a documentação de contrato social, dados de informações de sócio, conta bancária, ou seja, o cadastro efetivamente dos documentos desse fornecedor. E dentro de documentos, a gente tem uma outra dimensão, que é os documentos tributários, previdenciários e trabalhistas. É muito importante eu entender se esse fornecedor que nós estamos contratando, ele cumpre as suas obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas. A outra dimensão muito importante da parte de documentação é a documentação financeira, para que eu consiga analisar o nível de dependência financeira desse fornecedor, olhando aí balanço patrimonial, fluxo de caixa e DRE, que é o demonstrativo dos resultados financeiros da organização. Quarta dimensão disso é matriz de análise técnica. Como que eu meço e acompanho e comprovo efetivamente que o produto ou o serviço desse fornecedor ele tem a qualidade técnica dentro de uma matriz de análise técnica, que ele seja aprovada com critérios para que antes de eu iniciar e fechar um processo de contratação, eu tenha construído critérios objetivos que nos ajudam a garantir a eficiência de uma contratação. E a quinta dimensão, que é comercial, ou seja, o quanto que esse fornecedor se adequa às políticas e práticas de preços e condições de pagamento e prazo e até mesmo das cláusulas de multa rescisória dos contratos, que são parâmetros e premissas das políticas dentro das organizações. Então é muito importante a gente olhar por esses 5 aspectos. Eu vou me ater aqui, tem mais, hoje a gente tem discutido mais
profundamente sobre isso, sobre ESG, ou seja, meio ambiente, responsabilidade social, sobre projetos de sustentabilidade e também sobre análise de nível de maturidade de diagnóstico da cadeia de abastecimento. Então, é muito importante a gente levar esses parâmetros, mas eu vou me ater a esses 5 iniciais, perfeito? Lembrando que o ótimo é inimigo do bom. O segundo ponto muito importante aqui é o tal do OTIF, On Time in Full, para aquisição de materiais, equipamentos e insumos. Bruno, o que são essas terminologias? On Time in Full significa tudo que nós compramos, e eu gosto sempre de trazer analogia para a vida do dia a dia do mundo real. Toda pessoa, indivíduo ou empresa que compra um determinado bem ou serviço, ela quer saber quando que esse produto vai chegar. Ele está adequado dentro das minhas expectativas de data de entrega? Se ele não estiver adequado, a gente precisa acompanhar para que isso não aconteça furo nas entregas e ruptura de abastecimento. E o OTIF mede isso. Dos 100 pedidos que nós mandamos para os fornecedores de materiais, insumos e equipamentos, dos 100 pedidos, ele entregou tudo e no tempo acordado, ou seja, ele precisava me entregar até o dia 31. Ele me entregou 20 no dia 30 e ele me entregou 90 no dia 2 do mês seguinte. Significa, ou seja, ele não entregou tudo e ele não entregou no prazo. Ou seja, como é que a gente consegue mensurar a efetividade? O OTIF ele é uma métrica matemática para nos ajudar a acompanhar, ou seja, como que esse fornecedor ele efetivamente cumpre com os prazos de entrega que ele está acordando com a gente nos processos de negociação. Isso para material, equipamento, insumos, mas quando a gente vai para serviços, aí a porca torce o rabo, como diz o pessoal do interior, né? A porca torce o rabo. Por quê? Os SLAs, o que é SLA, antes de mais nada? Os SLAs, na terminologia, eles são o Service Level Agreement, ou o acordo de nível de serviço. E ele é utilizado e ele é construído para contratações de natureza de serviços, locação e, às vezes, contratações que envolvem diversas dimensões. Às vezes eu vou fazer um contrato de comodato ou prestação de serviço com alocação de mão de obra. O que é muito importante? É muito importante que na construção dos SLAs a gente tenha clareza de como que nós vamos medir, e é muito importante que a gente tenha aí as especificações muito bem claras das condições que nós vamos medir esse fornecedor, porque são os SLAs que dentro das minutas do contrato vai nos ajudar a delimitar e aplicar as possíveis bonificações ou penalidades do fornecedor dentro deste acordo de fornecimento que nós estamos fazendo. E para isso, os SLAs eles precisam ser de claro entendimento, eles precisam ser estruturados de forma objetiva e SLA sem KPI, que é a métrica matemática de como que nós vamos apurar e tirar a subjetividade do entendimento da medição e definir uma frequência para fazer essas medições, é muito importante, porque senão fica subjetivo e aí um instrumento que era criado para que a gente acompanhe e gerencie melhor o contrato, às vezes vai criar desgaste e ruptura na relação do dia a dia com os fornecedores e com os parceiros. Quarto ponto muito importante dessa aula de hoje. Não é só suficiente a gente negociar e contratar e trazer fornecedores para a nossa cadeia de abastecimento. Eu preciso, ao longo dessas negociações e contratações, eu preciso avaliar, qualificar e classificar esses fornecedores. O que significa isso? Eu preciso ter um modelo de avaliação, utilizando o OTIF, utilizando os SLAs. Eu preciso qualificar com critérios e objetivos se esse fornecedor ele está atendendo às minhas necessidades. Porque quando ele performa bem dentro das minhas expectativas, ele mitiga risco de ruptura da minha cadeia de abastecimento. Então é muito importante eu ter critérios claros e bem definidos para isso, para que eu consiga classificar esses fornecedores. Ou seja, da minha base de 100 fornecedores, quais são os fornecedores que performaram estrategicamente dentro daquilo que eu previ no meu sistema de avaliação e de qualificação dos fornecedores. É muito importante. Perfeito? E aqui a gente vai começar a discutir um pouquinho, eu quero trazer para vocês as recomendações de ouro do tema dessa aula de hoje.
é muito importante a gente levar assim, Bruno, de tudo isso que você falou aqui pra gente, o que a gente pode guardar aqui como dicas importantes dessa aula de hoje? Primeiro aspecto da primeira regra de ouro de hoje é escopo de contratação. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E lembra que eu falei para vocês que o fornecedor, uma das grandes missões do fornecedor é entender para atender? O escopo de contratação é a formalização da tua necessidade, ou seja, de como que você gostaria de ser atendido e, lembrando e reforçando também, SLA compõe escopo de contratação. Não adianta só eu querer um bem ou um serviço e não ter a delimitação clara dos SLAs, porque o fornecedor entende escopo e SLA, que são as condições de como ele vai fornecer esse serviço para você, como risco ou como custo, e ele dimensiona isso na construção da proposta dele. Então, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Escopo de contratação, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores dores dentro desse tema de gestão de contratos. O segundo aspecto é negociação, lembra? Essa é uma dica que eu também falei na aula 2, que é o momento da gente tratar tudo o que precisa ser tratado. Escopo de contratação, SLA, cláusulas de limitação de responsabilidade, cláusulas de multa de rescisão, aplicação de multa, bonificação, penalidade. Este é o momento. Do contrário, se a gente deixa para discutir isso lá no final, pode gerar um pouco mais de morosidade nesse processo de negociação como um todo. SLAs. É muito importante. Não se gerencia aquilo que não se mede. Como que você vai avaliar e vai qualificar? Isso é muito recorrente dentro das organizações. Às vezes, a gente falou, quando chega para o jurídico, a gente precisa rescindir um contrato. A gente precisa aplicar a multa no fornecedor. A primeira pergunta do jurídico é, cadê os SLAs? Como está a performance desse fornecedor? A gente está medindo? Com que frequência? A gente notificou e formalizou sobre que o fornecedor não está atendendo a operação de acordo com as expectativas? Porque se a gente não constrói os SLAs, também ele é uma construção de fatos e dados para suportar uma possível rescisão de contrato, uma possível penalidade para esse fornecedor. Então é muito importante. Não se gerencia aquilo que não se mede. Guarda isso, perfeito? Quarto aspecto muito importante e relevante aqui. Se ele não for o parceiro, sem dúvidas ele vai ser o problema na tua operação. Então, cultivar essa parceria, aproveitando todos esses aspectos que nós trouxemos aqui na aula de hoje, é muito importante. Então, a culpa é do fornecedor? Não, de jeito nenhum, sem sombra de dúvidas, o fornecedor ele é o nosso grande parceiro e o nosso grande aliado para que a gente consiga ter melhor abastecimento na nossa cadeia e produza melhor os nossos produtos ou os nossos serviços que a gente oferta para os mercados. Perfeito? Então, vamos aqui para o resumo da aula de hoje, rapidinho, para a gente entender quais são os pontos relevantes que nós passamos aqui na aula de hoje. Primeiro, processo de homologação, é muito importante. Selecionar bem, sem sombra de dúvidas, gera valor. Segundo, OTIF, ou Time in Full, tudo que eu peço, chega tudo e no prazo. SLAs, acordo de nível de serviço. E avaliação e classificação com critérios objetivos dos fornecedores. É muito importante a gente levar esses aspectos em consideração. Então, esse daqui foi o resumo da aula de hoje, do tema A culpa é do fornecedor? Não, o fornecedor é o nosso grande parceiro. E aqui eu volto a fazer o convite, no final do mês eu vou fazer um sorteio e aqui está o QR Code, escaneia, preencha os seus dados, vai ser um presente meu de conhecimento para a tua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Esse daqui foi o episódio do Compre Valor, mais um episódio do Compre Valor, porque afinal de contas, conhecimento gera transformação, então é um prazer imenso ajudar e partilhar desse conhecimento na tua jornada. Então, agradeço por hoje e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.